Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha um dinheiro guardado no banco que eu vinha economizando já fazia tempo. E aí decidi construir um quartinho para minha neta ali em casa. Eu era viúva, morava sozinha, era dona de casa, dona da propriedade ali onde a gente morava. E minha filha, que era casada, acabou se separando. Separou assim de um dia para o outro. Assim do nada. E veio morar comigo, trazendo naturalmente a minha neta. A nossa era uma casa pequena. Tinha 2 quartos. E como o casamento da Patrícia parece que não tinha mesmo mais volta, eu resolvi construir o quartinho da menina para as duas poderem ficar ali mais bem instaladas. Ela ficou tão feliz quando eu contei que ela teria um quartinho só dela. Imagine, a Alice tinha 7 anos. Tinha uma porção de brinquedos, de bonecas, ursinhos de pelúcia. Seria bacana se ela tivesse o próprio cantinho dela, né? Para organizar tudo. E mesmo que depois a Patrícia voltasse com o marido, ou então que viesse a se casar de novo, a minha neta sempre teria o quartinho dela. Uma vizinha me indicou um pedreiro conhecido do marido dela, e foi desse modo que eu cheguei até o Geraldo. Liguei para ele, ele veio à minha casa para a gente conversar sobre o que eu queria que fosse feito. Ele olhou a estrutura, avaliou a melhor forma de fazer a obra, aí ficou de me passar um orçamento depois. No fim, mesmo ele me dando um desconto, achei meio caro. Mas fazer o quê? Quando o Geraldo começou a obra, como eu trabalhava como diarista, tinha as minhas clientes fixas. Acabei desmarcando a faxina da segunda-feira justamente para poder dar atenção a ele, pelo menos naquele primeiro dia. Ele começou fazendo as medições, as marcações. Volta e meia eu aparecia ali para ver como estavam as coisas, se ele precisava de alguma coisa. Olha, já naquele primeiro dia deu para sentir que ele era um homem assim muito bacana, divertido, conversador, super bem-humorado. A certa altura, ele perguntou do meu marido. Aí eu falei que era viúva. Já fazia tempo, na época, quase 7 anos. Ele me contou que também era separado e que tinha 2 filhos, um já casado e outro morando com a ex-mulher. Ele achou que o quartinho que eu estava construindo era para minha filha, mas quando eu falei que era para minha neta, ele fez uma cara de desconfiado. Neta? Mas você não é muito nova, não, para ter neta? Sabe, a maioria das mulheres não gosta muito de ficar falando sobre idade, né? Mas eu nunca tive problema com isso. Tanto que retruquei na mesma hora. Nova eu? Quem dera. Já tô com 51 anos. Puxa, não parece. Quer saber? Eu te dava no máximo uns 40, 42. Ele falou aquela frase e ficou olhando para mim. E ainda acrescentou: você tá muito bem, sabia? Bonita. Sei que ele falou aquilo só para ser gentil. Até porque eu tenho espelho em casa, né? Mas eu fiquei tão sem jeito naquela hora. Não foi tanto que ele falou, mas o modo como olhou para mim. Tanto que eu dei uma disfarçada e o deixei ali trabalhando e fui cuidar da vida. Só que não consegui esquecer aquelas palavras. É que eu estava tão desanimada, há muito tempo com essa coisa de relacionamento, sabe? Meu Deus, tão sem costume com esse tipo de coisa. Imagine, eu não lembrava da última vez que tinha sido elogiada por alguém. Desde que tinha perdido meu marido, eu meio que tinha me fechado para essa coisa de relacionamento, de amor. Vivia para o meu trabalho, para minha casa, para minha neta, para minha filha. Principalmente depois que a Patrícia se separou e as duas vieram morar ali comigo. De todo modo, me senti diferente. Tanto que depois, quando me aproximei dele de novo, me senti meio estranha. Eu tinha preparado um café e fui lá oferecer uma xícara para ele. Ele aceitou. E enquanto tomava, ficou puxando conversa comigo. Resumindo, eu costumava chegar em casa todos os dias
Ali por volta das 4h30 da tarde. Às vezes até chegava mais cedo, outras vezes um pouco mais tarde, e sempre ia dar uma olhada no andamento da obra. O Geraldo até parava com a Lida aí para conversar comigo, me explicar o que tinha feito, o que faltava. Só que o detalhe era que ele gostava tanto de conversar que não ficava só no assunto da obra, né? Ele puxava assunto assim, pessoal, inclusive. Às vezes, queria saber o que eu tinha feito no meu dia, ou então me contava algo que tinha acontecido. Aí já enveredava por outra história. Sabe aquele homem que gosta de conversar? Eu não ligava, pelo contrário, até gostava. Fazia bem passar um tempo ali com ele, até que um dia, para minha surpresa, ele entrou naquele assunto. Quis saber qual era a minha religião e se eu frequentava algum tipo específico de igreja. E quando eu falei que era católica, ele deu um sorriso. Então, Lucimar, eu também sou católico. Sabe o que é? É que domingo que vem vai ter um almoço na igreja, lá perto de casa. E eu ganhei uma rifa para participar desse almoço. A rifa é para 2 pessoas. Só que eu não quero ir sozinho, né? Aí, sei lá, eu pensei que de repente você podia querer ir comigo. Olha, aquele convite me pegou tão de surpresa que eu não soube nem o que falar. Para não ser indelicada, acabei aceitando. Até porque ele insistiu. E ficou tão feliz. Aí falou que no sábado, depois que parasse a obra, a gente combinaria certo para ele passar ali no domingo, para me pegar. Até comentei com a minha filha depois. Aliás, eu sempre comentava com ela alguma coisa sobre o Geraldo. E nessa hora, quando eu falei do convite que ele tinha feito, ela me olhou com uma cara assim, desconfiada. Nossa, mãe, tô achando que esse pedreiro tá interessado na senhora, sabia? Interessado, menina. Larga mão de ser boba. Sabe, na hora eu fiquei até meio brava com ela. Eu não gostei muito do que ela falou. Porque ela disse uma coisa assim, como se estivesse até insinuando que, sei lá. Sei não, hein, mãe? Vocês 2 sozinhos aqui nessa casa. Que é isso, Patrícia? Perdeu o respeito, é? Ela riu. E na hora, eu fiquei meio brava. Só que depois, pensando melhor, lembrando do Geraldo, do convite que ele tinha feito, eu acabei até rindo sozinho. Não sei o que acontecia comigo quando estava perto dele. Só sei dizer que esse homem me fazia tão bem. Era uma companhia tão divertida, tão agradável. Pelo que tinha me contado, o Geraldo tinha 53 anos. Era separado e morava sozinho. Aliás, não estava envolvido com ninguém. E tanto isso é verdade, que não tinha ninguém para levar com ele naquele almoço lá da igreja. Por isso tinha me convidado. E olha, se eu disser que não, mesmo não querendo, fiquei com um monte de pensamento na cabeça. Na verdade, preciso confessar uma coisa. A presença do Geraldo ali em casa estava já mexendo comigo. Desde que ele começou a fazer aquele trabalho, sei lá o que houve, mas parece até que deu uma chacoalhada assim na minha vida. Eu não via a hora de chegar em casa, de terminar logo o serviço, para voltar para casa, só para poder vê-lo, falar com ele, escutar suas histórias, preparar um café para a gente tomar juntos ali enquanto conversava. No domingo, por exemplo, ele veio me buscar para a gente almoçar lá na igreja. Só que não fomos sozinhos. Eu convidei a minha filha e a minha neta para irem também. Ele não se importou, pelo contrário. Minha filha já o conhecia, já tinha conversado com ele algumas vezes, mas voltou daquele almoço com uma impressão ainda melhor. Lembro dela falando depois, quando ele deixou a gente em casa. Nossa, como é bacana esse Geraldo, hein, mãe? Ele era bem mais do que um cara bacana. Era simplesmente demais. Naquelas nossas conversas, por exemplo, ele já tinha me contado que adorava pescar. Aliás, já tinha me falado tanta história sobre pescaria. E um dia me falou que o pessoal tinha combinado uma pescaria numa represa
lá no centro do Paraná. E o tinham chamado para ir junto. Iriam numa sexta-feira e só voltariam no domingo, ou seja, ele não ia mexer com a obra nesses dias. Falei que por mim estava tudo bem, ele poderia ir numa boa. Mas só eu sei a falta que eu senti dele. Na sexta-feira, por exemplo, cheguei da faxina, fui lá atrás dar uma olhada no serviço e, sabe, me deu aquele nó na garganta, só por não vê-lo ali, de não escutar a sua voz, sua risada. Que falta que ele me fez. Olha, que saudade que eu senti. Até o café ficou amargo, sem ele ali para beber comigo. No sábado não foi diferente. Me bateu aquele vazio quando eu saí lá fora e não o vi. Fiquei numa ansiedade para vê-lo na segunda-feira. Normalmente eu só saía para trabalhar depois que ele chegava. E quando o vi chegando, meu coração disparou. Para minha surpresa, ele me entregou uma sacola. Ó, não esqueci de você não, viu? Trouxe uns peixinhos, você gosta, né? Quando fui pegar a sacola com peixe da sua mão, seus dedos roçaram assim nos meus. E nessa hora, acho que fiquei até meio corado. Meu Deus, eu não estava mais acostumado com esse tipo de coisa. Os peixes estavam uma delícia. Eu comentei com ele depois que até a minha netinha tinha adorado. E para minha surpresa, ele me convidou para ir até um pesque pague no domingo. Eu aceitei. E ele fez questão que a Alice fosse junto. E olha, que dia gostoso que a gente passou naquele lugar. Sabe aquele dia em família? Foi assim que eu me senti. Aliás, foi lá no Pesque Pague que ele segurou a minha mão pela primeira vez. Ele tinha pedido uma porção de filé de peixe frito para a gente comer. E nisso, Alice foi brincar no parquinho ali do lado e nós ficamos sozinhos ali na mesa. Ele perguntou se estava bom, falei que sim, e nisso ele segurou a minha mão. E a gente ficou se olhando. Eu percebi que estava diferente aquela atmosfera. E de repente, desviei os olhos assim meio encabulada, mas depois voltei a olhar para os seus olhos. E foi então que ele pegou assim um pedacinho de peixe, passou no molho e colocou na minha boca. Tudo isso sem soltar da minha mão. Olha, quem visse a cena, parecia até que tínhamos alguma coisa, que fôssemos, sei lá, um casal. E a gente continuou se olhando durante algum tempo, até que ele falou aquela frase. Engraçado, eu conheço você há tão pouco tempo, mas me sinto como se já te conhecesse de muitos anos, sabia? Você também se sente assim? Pior é que me sinto. Aliás, me sinto tão bem na tua companhia. Por que será, né? Sinceramente, você quer saber? Não sei. Na verdade, só sei de uma coisa. Se você continuar me olhando desse jeito, eu não respondo por mim. Ele falou aquelas palavras, foi se aproximando de mim assim, a ponto de eu imaginar o que ia acontecer. E o melhor é que aconteceu mesmo. Me deu um beijo tão gostoso, tão delicado, tão suave. Depois a gente ficou se olhando, até que ele sorriu e me beijou outra vez. Não ofereci nenhuma resistência, até porque também queria. Só que a minha netinha viu a gente se beijando, e aí já dá para imaginar, né? Eu fiquei sem saber onde enfiar minha cara, quando olhei para ela ali no parquinho, e ela estava olhando fixamente para nós. Enfim, assim que a gente voltou daquele Pesque Pague, eu convidei o Geraldo para entrar um pouco, mas ele agradeceu, disse que tinha um monte de coisa para fazer em casa. A Alice acabou contando para minha filha que tinha visto a gente se beijando. Contou naturalmente do jeito dela, né? Rindo, achando graça. Eu expliquei, da maneira que pude, a história toda, o contexto, para minha filha. E ainda acabei abrindo o meu coração. Falei de tudo que estava sentindo por ele.
Pensei que ela fosse até me pedir para ter cuidado, ou falar alguma coisa contra, mas não, me apoiou. E a verdade é que depois daquele domingo, nada mais foi igual entre nós. Abri meu coração para ele e com ele aconteceu o mesmo. Ele confessou que também não parava de pensar em mim. E com o passar do tempo, a gente foi se envolvendo de verdade, até que tivemos a nossa primeira vez, tudo ali mesmo na minha casa. Olha, eu pensei que nunca mais fosse conhecer uma pessoa especial quando perdi meu marido. Mas quando pensei que a vida não podia me oferecer mais nada, pelo menos nada nesse sentido, eis que ela colocou alguém maravilhoso no meu caminho. Começamos um romance que foi se tornando mais sério com o passar do tempo. Ele terminou o quartinho da Alice, ficou lindo, do jeito que eu tinha imaginado. Depois ainda fez uma reforma geral ali em casa. Inclusive, nem quis cobrar nada pela mão de obra, apenas o material. E perto de completarmos 1 ano e meio juntos, eu já pensando em convidá-lo para ele se mudar ali de vez para minha casa, até porque não fazia sentido, né? Continuarmos morando em casas separadas, já que estávamos levando uma vida praticamente de casados. Até que seus filhos já sabiam de nós. Eis que aconteceu. Nunca vou esquecer aquele dia. 21 de outubro, um sábado. Como era do seu costume, ele tinha marcado de pescar com os amigos. Falou que dessa vez seria na região de Guaratuba, naqueles rios que tem ali perto. Ele nem dormiu em casa, porque iam sair bem cedinho. Nos vimos na sexta-feira e à noite ele foi para casa. Até que no sábado, 21 de outubro, por volta das 11 horas da manhã, o filho mais velho dele ligou. Eu atendi o telefone. Já tinha conversado com ele 1 ou 2 vezes. E, naturalmente, reconheci a sua voz. Aí, de repente, eu percebi que ele estava aflito. E foi então que ele falou que ele me deu a notícia que eu jamais gostaria de ter recebido. Lucimara, o pai se foi, Lucimara. Aí eu entrei em desespero quando ouvi aquilo. Segundo o Sérgio, eles tinham sofrido um acidente na Serra do Mar. Dos 4 amigos que estavam no carro indo pescar, apenas um deles sobreviveu. E mesmo assim, estava muito ferido. E não era o Geraldo. De modo que foi assim, de um segundo para o outro, que tudo de repente se acabou. O Geraldo perdeu a vida, indo fazer aquilo de que mais gostava, que era pescar. Na verdade, a segunda coisa que ele mais gostava. Lembro que eu vivia pegando no pé dele por causa dessas pescarias. Até eu provocava às vezes. Dizia que ele trocava qualquer coisa por pescaria. Mas aí ele sorria, daquele jeitinho assim, bem safado, né? E olhava para mim e falava: nem tudo, né, Lucimara? Tá certo que eu adoro pescar, mas eu gosto muito mais de estar assim junto de você. Não troco esse chamego por pescaria nenhuma. Aliás, não troco por nada nesse mundo. Ah, como eu gostava quando ele falava assim. Aí ele me abraçava, me beijava. Engraçado, porque era do jeito que ele tinha falado naquele dia em que trocamos o nosso primeiro beijo, lá no Pesque Pague. A gente tinha acabado de se conhecer, praticamente, mas a sensação que ele falou que tinha e que eu também tinha, era de que nos conhecíamos há mas muitos anos, sabe? Uma sensação assim de tanta proximidade. Eu também não conseguia entender de onde vinha aquela conexão tão forte que a gente tinha. Quem sabe fosse até de uma outra vida, vai saber. Ah, Geraldo, você deixou uma saudade tão grande aqui no meu peito. Sofrida, doída. Quanta falta você me faz.
Eu estava tão acostumada a viver sozinha quando você apareceu no meu caminho. Mas aí você chegou e mudou tudo. Preencheu cada espaço daquele vazio que era a minha vida, que habitava a minha alma. Porque, fora a minha netinha e a minha filha, e o trabalho que eu... Enfim, a minha vida era vazia no restante. Depois você preencheu aquele espaço. E agora que você se foi, não consigo mais achar sentido em mais nada. Parece que nada tem graça para mim. Mesmo assim, procuro me agarrar às coisas boas que você deixou, que a gente viveu junto. E tento, pelo menos eu tento, em vez de choramingar, sabe, eu prefiro ficar lembrando do sorriso que você me dava, dos carinhos que a gente trocava, da tua risada que eu adorava. Apesar do pouco tempo que tivemos para compartilhar a nossa vida, foram tantos momentos bons e de felicidade que passamos juntos. Que pena que um dia você teve de ir embora. Que pena que nossos caminhos foram separados. Que pena, amor, que a nossa felicidade tenha sido interrompida assim desse jeito. Quando a gente estava tão feliz. De qualquer modo, onde quer que você esteja, quero que saiba que continuo com você na lembrança, o tempo todo. Trabalhando, quando fico distraída, fico lembrando de você, caminhando aqui dentro de casa, me falando aquelas coisas gostosas que você sabia falar, contemplando aquele teu sorriso assim meio debochado. Você tinha um sorriso tão bonito. Será que um dia a gente vai se reencontrar? Tomara que sim, Geraldo. Será que um dia eu ainda vou contemplar de novo aquele sorriso que você tinha? Vou falar com você de novo, Geraldo. A gente vai se abraçar, vai se beijar, para retomar o nosso amor, que ficou pela metade, que acabou ficando pelo caminho.